A filtração é um método de separação de misturas heterogêneas, sólido, líquido e gás sólido. É o método mais comum de separação de um sólido insolúvel a partir de um líquido. No cotidiano, a filtração é frequentemente aplicada para a remoção de partículas sólidas nas estações de tratamento de água e na preparação do café, por exemplo. A filtração é um método físico usado para separar sólidos dispersos em líquido ou gases. Pode ser a filtração simples ou a vácuo. Filtração simples é um método experimental de separação de misturas heterogêneas constituídas de uma fase sólida e uma fase fluida, em geral um líquido. A filtração consiste em escorar a mistura através de um filtro, deixando o líquido e retendo o sólido. No caso da filtração de misturas de sólidos e líquidos, o filtro é normalmente feito num papel e suportado por um funil de vidro. Exemplo: passar o café. Filtração a vácuo. A filtração a vácuo é realizada sem a presença de ar e, portanto, é um método mais rápido do que a filtração comum. A decantação é um método utilizado para separar os componentes de misturas heterogêneas, com as seguintes características: formado por um líquido e um sólido, que não está dissolvido. Exemplos: água, barrenta, água e areia. Formado por dois ou mais líquidos immiscíveis, isto é, que não se dissolvem. Exemplos: água e óleo, água e gasolina. A decantação tem como princípio deixar a mistura heterogênea em repouso para que a diferença da densidade entre os materiais atue, fazendo com que um deles desça para o fundo do recipiente e outro flutue sobre ele. Eu vou falar então um pouco sobre a cristalização. A cristalização é uma operação de separação onde, partindo de uma mistura líquida, se obtém cristais de um dos componentes da mistura, com 100% de pureza. O processo de cristalização também pode ser conhecido como cristais de água na atmosfera. Isso ocorre em todo o mundo, de forma contínua. À medida que o ar que contém o vapor de água é resfriado, a água cristaliza em gelo e, à medida que os cristais crescem, formam flocos de neves. Cristalização pode ocorrer também muito lentamente. A formação de estalactites em cavernas é uma forma de formação de cristais que ocorre ao longo de muitos séculos ou mesmo também há milhões de anos. Agora eu vou explicar um pouco como ocorre o processo de cristalização. Ele consiste em dois eventos principais. Então, a nucleação. As moléculas se reúnem em grupos de maneira definida. Os clusters, eu acho que é assim que se fala, mas significa aglomero. Precisam ser estáveis nas condições do experimento atuais para atingir o tamanho. Ou eles serão redissolvidos. É esse ponto no processo de cristalização em que define a estrutura do cristal. O crescimento dos cristais, agora eu vou falar. O crescimento dos cristais é um processo dinâmico, com átomos precipitando da solução e sendo redissolvidos. A supersaturação e o superesfriamento são duas das forças matrizes mais comuns por trás das formações dos cristais. Alguns exemplos de cristalização natural. Alguns deles são a formação do floco de neve, a cristalização do mel em uma jarra, a formação de estalactite e estalagmite, a deposição de cristais de pedras preciosas e também tem alguns exemplos de cristalização artificial. Alguns deles é a cristalização do açúcar em uma jarra e a produção de pedras sintéticas. Bom, eu vou falar sobre a destilação. A destilação é um projeto de separação de misturas homogêneas, que se baseia na diferença de pontos de ebulição entre os componentes. Ela é bastante utilizada em laboratórios de química e existem dois tipos dessa destilação, que é a simples e a fracionada.
basicamente o exemplo da água e do sal. Por exemplo, você pega a água da praia e você quer destilar ela. Você quer transformar ela em água pura, não água com sal. Então você põe o destilador, que eu vou explicar daqui a pouco como funciona, e ele transforma a sua água em uma água destilada. Bom, aqui está o nosso destilador. Aqui é um balão. Aqui é o balão, né? Aí você põe a sua mistura aqui dentro. Essa que abre, tem uma rolha aqui, abre. Você põe aqui dentro. Isso aqui vai aquecer a sua mistura e vai fazer com que a evaporação dela se eleve para cá. Quando ela entrou aqui, ela vai entrar como gás aqui nesse tubinho de dentro e essa parte de fora, esse tubo grande aqui de fora, vai ter um monte de água. E ele vai ser responsável pela condensação. Ou seja, ele basicamente vai transformar o gás que tá aqui dentro em água. E aos poucos ele vai pingando aqui, ó. E aqui vai ter a nossa água destilada. E já a destilação fracionada, ela só costuma ser utilizada para separação de misturas do tipo líquido-líquido. E essas misturas não podem ser azeotrópicas, porque esse tipo de mistura ele continua puro durante a duração, ou seja, as misturas entram em ebulição ao mesmo tempo. O que no caso da destilação simples não é assim, porque, por exemplo, o sal e a água, que eu expliquei, têm o tempo de ebulição diferente. E é isso.